Boa tarde, pessoal. Então, estamos hoje na nossa segunda aula do curso básico de crochê. Hoje eu vou explanar um pouquinho sobre a história do artesanato e sobre a história do crochê desde lá do início, da antiguidade até os dias de hoje. Vamos começar com uma breve história sobre o artesanato. Os primeiros artesãos surgiram no período neolítico, 6.000 anos antes de Cristo. No Brasil, o artesanato surgiu neste mesmo período. Podemos pensar que os nossos primeiros artesãos foram os índios, porque quando os portugueses chegaram, os índios já estavam aqui. E eles eram muito versados na arte de artesanato, pois eles já faziam cerâmica, eles faziam pinturas corporais, faziam tapeçarias, as roupas deles com peles. Então, eles são os primeiros artesãos do Brasil. O artesanato brasileiro é muito rico, ele garante fonte de renda para muitas famílias e o artesanato aqui do Brasil ele é exportado por todas as partes do mundo. Nós vamos tratar aqui na nossa aula sobre as mulheres artesãs. Por quê? Porque esse meu estudo, meu estágio, eu estou fazendo sobre o artesanato como uma geração de renda para as mulheres. Às vezes a mulher é do lar, não tem como trabalhar fora, mas tem um tempinho que ela consegue dedicar para fazer um artesanato. E esse artesanato, ela pode vender para as vizinhas, pode fazer um grupo no Face, participar dos grupos do Face e vender, sempre rende um dinheirinho. Isso são técnicas usadas há muito tempo. Cabe ainda considerar que o gênero feminino o artesanato geralmente leva para o feminino. 87% dos artesãos no Brasil são mulheres. Esses padrões remontam do período colonial. Isso está ligado com o patriarcalismo. Por quê? Porque antigamente as mulheres não era permitido para as mulheres elas trabalharem fora. Então essas opções de gerar uma renda meio informalmente ficou mais interligado às mulheres do que aos homens. No que tange, o nosso Brasil, o Brasil colonial foi tangido no patriarcalismo, que veio junto com a colonização europeia. Eles trouxeram esse padrão de lá e aqui no Brasil se difundiu. Desse modo, a divisão sexual do trabalho, as conquistas das mulheres, claro, tivemos muitas conquistas, mas já veio desde lá daquele tempo que existe o trabalho de homem e o trabalho de mulher. Existe a remuneração do homem e a remuneração da mulher. Às vezes, o mesmo trabalho feito por uma mulher é menos valorizado do que o trabalho feito pelo homem em termos de dinheiro. Às vezes, o homem e a mulher exercem a mesma função e a mulher acaba ganhando menos. Às vezes, não, na maioria das vezes. O artesanato significa uma possibilidade de acessar uma ferramenta de geração de renda, propiciando melhoria na qualidade de vida, trazendo serviços públicos, turismo, gerando emprego, funcionando ainda como um elemento de inclusão social, na medida em que oferece a possibilidade de profissionalização no ofício de artesão, porque o ofício de artesão é uma profissão. As pessoas podem fazer carteirinha de artesão. Eu não sei aqui em Florianópolis, mas na outra cidade que eu morava, tinha a casa do artesão. A gente ia lá, se inscrevia, dizia qual que era a nossa habilidade, a gente mostrava a obra que a gente fazia e a gente ganhava uma carteirinha de artesão. Com essa carteirinha, às vezes ganhava um desconto em lojas de produtos que a gente utiliza para o artesanato, pintura em tecido, linha de crochê. E isso é muito bom, porque assim promove, o aumento do artesanato, mas também dá um sentido na vida da pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou boa em nada. Daqui a pouco ali tu consegue se classificar nessa categoria de artesão, tu já fica mais empoderada. Nós precisamos ressaltar que as mulheres precisam do empoderamento. A gente fala que a gente pensa nos dias de hoje que não existe mulher mais assim que se sinta diminuída porque não tem uma renda fixa, porque às vezes é só o marido ou o pai que traz o dinheiro para dentro de casa. Esse sistema de artesanato permite à mulher ela ter uma renda, ela ter um dinheirinho que ela conseguiu com o próprio esforço dela. Isso é muito bom para a mulher
E isso traz o empoderamento feminino, que é uma coisa muito boa, tanto pelo intelecto, pela autoestima, pela profissionalização da mulher. Com a industrialização, houve uma ruptura que separou a unidade doméstica da unidade de produção. Ficou dividido que os trabalhos manuais, os trabalhos do lar, a criação de filhos, ficaria a cargo da mulher. Ao homem ficaria essa parte de trabalhar fora, de trazer a renda para dentro de casa. Isso limitou muito as mulheres. Mas, graças a Deus, hoje, nos dias de hoje, a gente já está mais atualizado, a gente não vive mais tanto nesse patriarcalismo, a gente tenta ficar independente de uma forma ou de outra. E o artesanato é uma dessas formas. Nesse aspecto de mulheres artesãs, foca nossas observações, sendo o artesanato um ofício fortemente marcado pela presença feminina. O cotidiano mantém também a vida das mulheres artesãs um modelo tradicional em relação social do sexo, representando pelo acúmulo de tarefas, porque a mulher tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda tirar um tempo para fazer esse artesanato para conseguir uma renda. O homem, ele pode se dedicar só à profissão dele, não precisa se dedicar. Tem homens que se dedicam, mas a maioria não. E a mulher não. A mulher tem que se sobrecarregar com uma dupla ou tripla jornada para conseguir fazer alguma coisa diferente na sua vida. Isso nos leva a refletir sobre as habilidades artesanais como parte da natureza feminina. O artesanato cria uma aptidão que pode ser aplicada na nossa vida social, em aspectos e os parâmetros do empoderamento que eu já estava falando para vocês. Considerando essa definição de empoderamento, devem-se incluir aspectos que favoreçam a construção de mecanismos nos quais as mulheres se apropriam de sua vida e desenvolvam condições conscientes de suas habilidades e competências para produzir, criar e gerir, o que está fortemente ligado com o processo artesanal. A habilidade artesanal, quando praticada assim de uma forma mais abrangente, é um fator que propicia o empoderamento feminino, porque às vezes a mulher está se sentindo para baixo, está se sentindo que ela não tem serventia nenhuma, e ali ela faz um artesanato e mostra para as amigas, mostra para os parentes, ela vai ser valorizada. Daqui a pouco alguém diz, mas por que não faz para mim? Faz um e me vende. Ali ela vai conseguir uma renda, um dinheirinho extra, daqui a pouco um dinheirinho para complementar a renda familiar. Mas existem mulheres que gerem a sua vida, que sustentam uma família com o artesanato. Agora nós vamos passar um pouquinho para a história do crochê, lá da sua origem até a atualidade. As origens dessa arte milenar são incertas. Uns dizem que surgiu no Oriente, outros dizem que surgiu na China. Outros acreditam que foi 1500 anos antes de Cristo. Seja como for, essa arte está na história há milhares de anos. Há indícios que o início do crochê existia para o vestuário masculino, voltado para a caça, pesca e a arte feita apenas com os dedos. O crochê, como conhecemos nos dias de hoje, tem a sua origem no século XIX. Uma das teorias mais aceitas sobre o início mostra que começou na Arábia, no Oriente Médio, alcançando o mundo todo pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. Outra teoria diz que o crochê começou na China, pois os chineses faziam bonecas com essas técnicas. Mas assim, certeza não se tem. Se sabe que nesses dois lugares tem o crochê há muitos tempos. Surge então o crochê no ar. O crochê é feito conforme a gente faz hoje, só com a agulha e os dedos, porque no princípio ele era feito num bastidor, que nem o bordado. E depois do século XIX veio essa técnica de fazer o crochê no ar. A técnica era realizada por pessoas humildes, então no início o crochê ele era desvalorizado. Até que um dia a rainha Vitória da Inglaterra passou a comprar peças de crochê e aprendeu a produzi-las. Então isso elitizou o crochê. As pessoas tiraram essa mentalidade do crochê como uma coisa de pobre e ele veio para as elites. Até as mulheres que antigamente faziam só um bordado resolveram começar a fazer o crochê.
muito forte existe o crochê na Irlanda. Na Irlanda, eles tiveram um período de muita tristeza, que foi o período da Grande Fome. A disseminação dessa técnica do crochê ajudou a salvar diversas famílias. Com a arte de crochetar, eles sustentavam. Homens, crianças, os idosos, todos aprenderam a crochetar e eles faziam lindas peças detalhadas que eram exportadas para a Europa toda. A corte da Europa não sabia que as pessoas que produziam viviam em umas condições muito ruins, mas o crochê irlandês foi muito valorizado. O crochê, com a imigração irlandesa para outros países e como ele já ficou difundido em toda a Europa, quando eles vieram para o Brasil, porque os europeus eles colonizaram muitos lugares, essa arte do crochê foi levada junto. Então isso difundiu o crochê para o mundo inteiro. As agulhas antigamente não eram assim como a gente vê hoje. A princípio, as agulhas eram de osso ou de madeira. Depois, no século XIX, quando o crochê foi difundido e muita gente começou a fazer, eles criaram uma agulha que tinha essa ponta removível. Eu creio que seria até uma opção, porque daí tu comprava só as pontinhas e teria vários tamanhos de agulha. Depois, com o tempo, vem o aço, vem a industrialização, eles começaram a fazer as agulhas do jeito que a gente usa hoje. Então, meninas, eu espero que vocês gostaram da nossa aula. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar para mim. Eu pesquisei bastante e espero poder falar para vocês mais coisas sobre o crochê. Eu aprendi coisas que eu nem sabia sobre essa parte do crochê ter vindo da Irlanda, que lá foi um grande celeiro, que as pessoas se sustentaram no período da Grande Fome com o crochê. Então, para vocês verem como isso é uma arte muito importante. Conto com vocês para conseguir as nossas aulas e fiquem no aguardo da terceira aula. Até breve!